Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Até o verso 15. Amém? Meus irmãos, aqui está o próprio Cristo anunciando aos discípulos que ele voltaria aos céus para estar reinando com Deus Pai no trono santo e enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para continuar a sua obra. Esse é um texto maravilhoso para a gente entender quem é o Espírito e qual a sua missão. É tão difícil falar da Trindade, porque é um mistério para nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas religiões acusam o cristianismo de ser politeísta por causa disso, por causa da teologia da Trindade. Nós mantemos a crença de que é um Deus e três pessoas ao mesmo tempo. Deus Pai é Deus Filho, que é Deus Espírito, o Espírito é Deus Pai, que é Espírito. É um só. Mas tem trabalhado e atuado desta forma na vida e na história da igreja. Podemos pensar que o Deus Criador atuou um período, mas seria herético eu afirmar categoricamente assim. Mas na história nós temos esse período em Deus do Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento e o Espírito Santo no período da igreja, como uma forma de atuação mais presente e revelador. Deus se revela como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito. Ele se revela porque Ele o é. Ele é um. Se revelar não é ser ao mesmo tempo três e não ser três, mas é mostrar-se a nós como. Então, aqui a gente entende qual o papel do Espírito Santo no meio da sua igreja. E aí fica preocupante, e eu tenho assim duas coisas no meu coração que eu combato ferrenhamente. Considero duas grandes heresias que perpetuam nos nossos dias. Alguém pode achar que é uma opinião teológica diferente. Eu chamo de heresia. Por isso para mim, nós olhamos para o catolicismo e eu olho para o pentecostalismo como duas grandes heresias do nosso tempo. Porque quando se pentecostaliza demais a figura do Espírito Santo, foge o assunto do texto de hoje. O Espírito Santo é Deus, deve ser adorado e exaltado. Mas eu fico impressionado porque quando isso é o ponto principal da vida da igreja, a igreja perde a sua veia principal, verdadeira, que é Cristo. O Espírito Santo tem que ser adorado como Deus, mas o povo gosta dos
das benesses do Espírito Santo. Não adora o Espírito Santo como Deus. Vai à igreja porque o fogo vai cair e Deus vai te abençoar. O Espírito de Deus vai te encher de fogo. A figura do Espírito Santo, ela é exaltada como um supermercado dos céus e não como Deus que Ele o é. Se quiser adorar ao Espírito Santo de Deus por ser Deus, adore-o, porque é Deus trino. Mas não vá atrás do Espírito pensando em supermercado dos céus, porque aí eu considero heresia. É um pecado. E aqui o texto diz que o Espírito Santo enviado pelo Filho, eu vou ter que ir aos céus, porque se eu não for, o meu Espírito não será enviado a vocês. E a partir do verso 8, nós temos a primeira tarefa, função, primeira intervenção do Espírito na vida da igreja, que o Cristo assim o diz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. Nós pregamos, mas é o Espírito Santo de Deus que dá aquela mexidinha, que esmiuça o coração, que toca o coração. Prega o Evangelho, irmão. Fale para os seus parentes. Fale para o seu marido, para os seus filhos. E não se irrite. Não fica bravo se ele não se converter. Porque o departamento do convencimento é do Espírito de Deus. A gente vê muitas mães entristecidas com filhos. Ai, que eu errei, que meu filho não se converteu. Oh, mano, não errou nada não. Deixa esse departamento com Deus. Continue orando. Continue crendo. Continue falando de maneira sábia. Que a mãe edifica o lar. Mãe sábia. A tola destrói. Mas a mulher sábia edifica o seu lar. Mãe. Então, deixa que o Espírito Santo de Deus vai lá no coraçãozinho. Lá na mente. E vai mostrar e revelar a graça de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Primeiro, verso 8. Convencer o mundo do pecado. Fazer o povo sentir culpa. Não é alisar. É falar assim, ai, eu pequei. Ai, que dor. Ai, que nojo do meu pecado. Que vacilão que eu sou. Além de reconhecer o pecado original de Adão, né? Eu nasci pecador. Eu já fui criado nesse mundo fora do Éden. Eu pergunto para você, qual a sua nacionalidade e naturalidade? Você é natural da onde? Tupi paulista? Eu sou da grande megalópole, super metrópole Santo Expedito. 6.000 habitantes. Gente, alguém aqui nasceu no Jardim do Éden, por favor? No seu RG está escrito Jardim do Éden. Você nasceu dentro ou fora dele? Fora? Então você já nasceu num mundo comido pelo pecado, que nem traça em roupa velha ou roupa nova, tanto faz, come tudo. Meus irmãos, é assim, o pecado já invadiu, esquece. E você já nasceu nesse mundão deturpado. Você tem que reconhecer isso. E você tem que voltar para o Éden espiritual, que agora não chama mais Éden, chama-se céu. Como voltar para o Éden, ou ir para o céu, reconhecendo Cristo como teu Salvador. No verso de número 10, 9, né, do pecado, porque não crê em mim. E o 10, quando vier, convencerá o mundo do pecado e da
justiça. Palavrinha boa para os nossos dias. Mas aqui essa palavra justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Justiça, assim como diz o texto de Romanos 4:25, vamos ler. Atos vira poucas páginas, Romanos 4:25, que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificação deriva da palavra justiça, que Deus em Cristo Jesus morreu para nos salvar, ressuscitou para nos tornar justos. O pecado que caía sobre nós, a culpa do pecado que estava reservada a nós, Jesus tomou para si. E a justiça de Deus é dizer: você agora não leva mais o fardo do seu pecado. Jesus tomou sobre si todas as dores. E você agora é justo. Somente a obra regeneradora de Cristo opera a justiça em nossas vidas. E o Espírito Santo é que nos convence dessa justiça. O diabo quer falar para você: você é culpado sim do teu pecado, olha como você não presta. Você prostituiu, você traiu, você adulterou, você engravidou moça, você mentiu, você tem palavras torpes nos seus lábios, você é uma pessoa mentirosa. E o diabo quer acusar. E o Espírito Santo vem para te convencer e dizer: você está justificado, limpo e perdoado. Amém? Você já se converteu, graças a Deus, aleluia por isso. E aí você chegou para os seus parentes e falou: gente, agora eu me tornei um crente. Eu não gosto de falar o crente, né? O povo falou: duvido, crentinho carregando Bíblia de ar, você é sem vergonha. Ninguém acredita que o sem vergonha também se converte, né? Vira um santo. Porque o mundo quer colocar os nossos pecados perdoados ainda valendo alguma coisa. Jesus te convence disso. O mundo não consegue ver às vezes, mas você sabe que você é justificado. Aleluia. O Espírito Santo nos convence do pecado. Ai, como eu sou pecador. E nos convence: ai, como eu sou justificado. Olha que gostoso. E no verso de número 11, do juízo. O Espírito Santo nos convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se o diabo te acusa de pecador, você sabe que você é pecador, que você fez errado, o acusador. Aí você fala assim: não, mas Jesus me justificou, a obra da cruz foi para me salvar e regenerar. E aí você fala assim para o Satanás que está te acusando: fica no teu cantinho, capeta, porque você e seus anjos estão condenados ao inferno. O juízo de Deus sobre a tua vida, sobre os vidas, se lá que ele tem vida ou se ele só tem desgraça. O inferno está reservado para você e para os teus anjos. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E eu falo para você, igreja, o Espírito Santo está aqui para te dizer: do que temerá? Do que temer? Tem muito crente novo que eu entendo pela inexperiência. Esse negócio de expulsar demônio, olha, chama um pastor. Pela inexperiência eu entendo, mas crente com mais tempo de igreja, eu fico decepcionado com isso. Porque quando vê algo desse tipo: pastor, vamos fazer uma visita comigo, porque o cara lá pode ficar endemoniado, já está suspeitando, chama o pastor. É porque ele não entendeu a ação do Espírito Santo e a obra de Cristo. O Espírito Santo vem para te convencer, meu irmão, que você é pecador. Ai, sofre.
te convencer da justiça de Deus. Deus te justificou em Cristo Jesus. E vem te convencer do juízo. Você acha que o diabo, que já está condenado, decretado seu ticket para o inferno, e você acha que você não pode com ele? Se você passar na esquina e ver a galinha assada, umas velas, um vinho, o que você faz? Passa de longe, está amarrado. Você passa perto, ou você ainda dá uma bicuda? E se tiver com fome, come o frango. O que você faz? Pega as pipocas, faz aleluia, blá, que nem moleque com chocolate. O que você faz com o que você vê? Se você fosse eu, um dia você ia dar uma bicuda, que eu já fiz isso. Quando é jovem, jovem apronta, né? Jovem faz cada bagunça na rua. Hoje eu não faço por respeito à religião alheia, ok? Mas jovem eu já aprontei essa. Dei umas bicudas na garrafa de vinho. Aí tinha uns moleques, falaram, vamos tomar. Não, nem tanto. Mas nós destruímos o negócio lá. Hoje eu não faria, por respeito. Mas, irmãos, temer? Não. Quem é teu Deus? Se Deus é por nós. Tem muita gente que fala isso na hora de comprar uma televisão nova, né? Só Deus é por mim. Opa, eu vou. Aí vai para o culto e quer sapatear, e quer gritar, e quer uhul. Mas na hora de enfrentar o demônio, mexe com isso não. Chama o pastor. Chama o Haroldo que é grandão, fortão. Nossa, meu Deus. Tem medo do diabo. Meu irmão, se você tem medo do diabo, eu vou dizer, você é um crentinho muito frajuta. Tua fé está que nem de bule, de pouca fé. Tem que rever a sua intimidade com Deus. Ok? Irmãos, então o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, de quem nós somos, da justiça de que Cristo nos tornou e do juízo, porque o diabo já está condenado com seus anjos e naquele a quem ele arredar. Mas também nós temos, no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E esse texto não está falando de uma verdade doutrinária, de uma verdade de uma igreja, de uma verdade de uma doutrina X ou Y. Ele está apenas dizendo, da verdade é Jesus. O Espírito Santo virá para te convencer, para tocar no seu coração e dizer, a tua vida precisa estar na dependência de Jesus. Vem, Santo Espírito, venha, Santo Espírito, me convencer do meu pecado, porque eu preciso me arrepender deles. Me trazer a justiça, porque eu sou redimido do meu pecado, não tem mais peso sobre mim. Do juízo, porque eu sei que eu, junto com Cristo, nós somos vencedores, herdeiros dos céus, e o diabo já está destruído com seus anjos. Vem, Espírito Santo de Deus, nos convencer da verdade, da salvação única em Cristo Jesus. E ainda, nesse texto do verso 13, diz uma outra característica do Espírito Santo muito interessante e importante. Ele vos guiará da verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Continua no 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, Jesus, e vou-lo há de anunciar. Quero que você acompanhe aí, na mesma página talvez da sua Bíblia,
capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse, que é o Espírito Santo, dará testemunho de mim. Qual que é uma das tarefas do Espírito Santo? Apontar para a cruz de Cristo e falar: Ele é o Salvador. Olhem para Jesus. Glorifiquem a Jesus. O Espírito Santo nem pede a glória para si. E Jesus fala assim: Ele me glorificará. Quem é o centro do culto? Cristão ou espiritão? Nós somos cristão ou espiritão? Esquisito, inventei uma palavra. Vai acostumando. Nós não somos espiritão, nós somos cristão. Porque a fé é sentada. Quem é o Salvador na história? Na história da salvação é Cristo. Ele é o nosso Messias, Ele é o enviado. E Cristo vem para tocar no seu e no meu coração e falar assim: olhe para Cristo. Olhe para o Salvador. O Espírito Santo está tocando no coração falando: olha como você é pecador, mas Cristo te justificou. Cristo te santificou. O Espírito Santo fala: vem, Espírito Santo. Ele vem com poder, ele vem com graça, mas vem com poder para quê? Para te convencer do pecado. Tem gente que quer poder para virar um super-herói gospel. Até hoje eu não entendi algumas coisas que os crentes falam. Me enche de poder. Eu falei: que poder é esse? Você quer bater em quem? Você quer ser fortão? Quer bater nos demônios a tapa? O que você quer? Poder para pregar o evangelho com intrepidez, que nem Pedro fez, que nem Paulo fez, sem temer a prisão, sem temer a morte. Poder para enfrentar a morte como Estevão enfrentou. Poder para pregar o evangelho com autoridade e vidas se prostrar diante do Deus Altíssimo. Eu não aguento, pastor, você está falando, meu coração está pegando fogo, porque é verdade, eu sou pecador, e eu não aguento dentro de mim esse pecado. O Espírito Santo está te convencendo do teu pecado. Nós temos que clamar: Senhor, me dá do teu poder, para que quando eu falar, para que quando eu testemunhar, as pessoas possam sentir que tu és o Cristo, o Senhor. E essa é mostrar a verdade ao mundo. Ele me glorificará. O plano da salvação está centralizado em Cristo. Eu sou cristão. E você? Cristo é o evangelho, o centro da mensagem. Quando se dá ênfase a Deus, Pai, ênfase. Estou falando não crer. Estou falando dar ênfase. Dar ênfase a Deus Pai, esquecendo o Filho e o Espírito Santo. A gente está tendo uma religião judaica. Muçulmano crê no Deus único, Deus Criador. Quando se dá mais ênfase ao Espírito Santo e esquece de entregar a vida para Jesus e mudar a vida, Jesus nos dá a salvação. Fala do Espírito Santo sem entender a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito é tocar no meu e no teu coração. Nós somos templo do Espírito Santo, onde nós estivermos, Ele estará conosco. Para nos abençoar, mas para nos corrigir, para nos mostrar o caminho, para nos guiar à verdade,
para nos lembrarmos de quem nós somos, pecadores, mas também justificados e vitoriosos no juízo de Deus, para nos mostrar a verdade das Escrituras. Espírito Santo dá poder, Espírito para entender as Escrituras. Tem gente que fala para mim, pastor, eu não entendo a Bíblia. Não entendo a Bíblia. De duas uma, ou ele não é templo do Espírito Santo de Deus, ou ele não aprendeu a orar e buscar a direção do Espírito Santo de Deus, para entender as palavras de Deus. Porque o Espírito de Deus que há em mim é o Deus que escreveu as Escrituras. É o mesmo Espírito que tocou no coração dos evangelistas, dos profetas, para escrever esse texto. O autor deste livro habita dentro de você. Amém? A gente gostaria muito de... eu queria tanto... Quando eu compro algum livro de um professor, de um amigo, eu gosto tanto que ele autografa assim, eu dedico. Deus abençoe, pastor Leandro, dedico esse livro. Eu gosto de estar ao lado de um autor de um livro e pedir uma dedicatória, uma assinatura. É gratificante. Você amanhece e adormece todos os dias do lado do autor das Escrituras Sagradas. E você nem pergunta para ele, para explicar um pouquinho do texto. Espírito Santo de Deus, me ajuda a compreender esse negócio. Está difícil, Pai. Se estiver gemendo, pede para Ele. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto que o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quero deixar para os irmãos essas características deixadas por Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem mais características. Modo de agir do Espírito de Deus nas nossas vidas. É o Consolador. No verso 7 fala: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Está difícil as angústias, a tristeza. Peça para o Espírito de Deus consolar. Dias difíceis. Choro vai durar uma noite, mas parece que está durando uma noite, um dia, uma noite, outro dia, outra noite, outro dia, outro dia, outra noite. E está difícil de vir alegria. Espírito Santo, consola o teu filho e a tua filha, em nome de Jesus. Porque Ele é o Deus presente no teu coração. Ele é um Deus de longe. Quando você está aqui, o teu filho está longe. Mas lá para o teu filho que está longe, tua filha que está longe, Ele é um Deus de perto, porque Ele está lá com ele, com ela também. E Ele é um Deus que está do seu lado, habitando com você. Fale com Ele, converse com Ele, peça direção, peça orientação, e Ele vos capacitará a viver. Faço aqui 3 perguntas finais para os irmãos. A centralidade da sua fé deve estar firmada em Cristo, revelada pelo Espírito. A sua fé deve estar centralizada em Cristo. E que isso deve estar carimbado pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: meu irmão, minha irmã, creia na obra do Filho de Deus. Segundo, clame ao Espírito Santo de Deus para que te mostre onde está o certo, o errado. Revela a verdade. Qual a verdade? Não a doutrina especificamente, porque ele não fala deste assunto aqui. Ele fala
da verdade, da obra salvadora de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E se você tem pedido para a conversão de alguém, é essa oração que você tem que fazer. Espírito Santo de Deus, convença o fulano, a fulana, de que só há salvação em Cristo Jesus. Fale no coraçãozinho dele e dela que Jesus é Senhor. Olha o Espírito Santo direcionando sempre a Cristo. E terceiro e final, Cristo manifesto pelo Espírito Santo vem em teu encontro para consolar e não te deixar órfão. O Espírito Santo é o Deus presente. Jesus é chamado Emanuel, mas o Espírito Santo também, porque ele é o Deus conosco, Deus presente, porque ele é um. Irmãos, é difícil para nós imaginar ou trabalharmos com o espiritual, porque não é visível, não é? O espiritual é invisível, a não ser que Deus te abra os olhos espirituais e te revele, que veja carruagens de fogo, anjos com espadas, trombetas. Deus ainda não me deu este privilégio. Espero que não tarda. Amém? Você faz essa oração, eu faço. Só que fique sabendo que o dia que Deus abrir teus olhos espirituais, você vai ver anjos e demônios. Fique tranquilo, tá? Ué, você só quer ver os bonitinhos? Ué, abriu, você vai ver, ué. Prepara-te, tá bom? Cristo manifesto pelo Espírito Santo vem em teu encontro para consolar e não te deixar órfão. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que não te deixa sozinho nunca. Quer consolar da sua tristeza? A Dani, chegando à porta da igreja, recebeu um áudio de uma pessoa conhecida, chorando, triste, angustiada. Tomou uns par de remédio, quase cometendo uma besteira. Mas só vai dormir um pouco a mais do normal. Mas é pessoa de idade, então isso é preocupante. Mas não tem o Espírito Santo para consolar. Quando a tristeza bate, não tem quem se apegar. E a tristeza vem para todo mundo. Quem aqui nunca ficou triste? Alguém é capaz de levantar a mão? Nunca ficou triste? Mas vocês não são crentes em Jesus? Fica triste, né? Mas eu costumo dizer que o cristão fica triste e logo a alegria volta. O ímpio, a alegria passa e logo volta a ficar triste. Me entendem? Porque a alegria de uma bebida, de uma festa, de uma noite de bagunça, de orgia, a noite passa. E logo de manhã vem a ressaca. Pode vir uma prisão, uma cadeia. Pode vir um caixão. E a tristeza volta. E aí semana que vem tem que buscar outra alegria de novo. E assim, em busca de alegria. Porque quem retorna é a tristeza. Mas quem tem Cristo no coração, a tristeza passa e a alegria sempre volta ao rosto. E é isso que eu declaro para a tua vida. Alegria no Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Espírito Santo Consolador habite em tua vida. E tua família também. Aleluia.